Quero falar de medida provisória para a redução do preço da energia elétrica, né? Depois de anunciar essa medida, o presidente se reúne com integrantes e especialistas do setor. Vamos chamar o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Não é a partir de agora, é daqui a pouco para variar. Nem sei por que eu fui lá no telão, porque não vai entrar na hora que a gente quer, né? É na hora que Deus manda. Mas como é que vocês avaliam essa possibilidade de redução na conta de energia elétrica a partir de uma medida provisória, Luiz Felipe Dávila? Péssimo. Volta aquele cacuete do governo Dilma que foi um desastre para o Brasil. Canetada para diminuir preço de energia, continuar com subsídios. Isso sabe o que é? Transferir a conta dessas coisas para todos nós. Nós temos que pagar. Não tem como escapar. Então, se você acaba beneficiando o Amapá lá com os 4% que você vai tirar de energia e dá mais subsídio para tudo, quem está pagando? Todos os outros consumidores. Esse é o mercado que tem mais distorção no Brasil hoje, energia. Porque primeiro que você tem o mercado cativo. Aí que os grandões, grandes consumidores, indústria, compram preço subsidiado. E nós que somos consumidores domésticos, ou que temos lá um pequeno comércio, pagamos muito mais caro a energia. Segundo ponto, metade do preço da energia é imposto. Ou seja, é um mercado totalmente distorcido. E o governo faz com que esta redução de tarifa na canetada mais um ato populista que afugenta investimento, que distorce o mercado e que transfere a conta para a maioria da população pagar. É um absurdo. Será que nós não aprendemos com os erros do passado? A canetada que Dilma Rousseff deu para baixar 20% o custo da energia quebrou a Eletrobras e deixou uma conta gigantesca para o consumidor brasileiro. E está aí o governo querendo repetir o mesmo erro. Será que a gente não consegue aprender com os erros do passado? Aí, Gani. Eu vou ter que concordar com o Dávila, porque pegando o exemplo do governo Dilma, houve ali um represamento de preços, não só de energia elétrica, como de combustível. E o que é uma política populista? Você dá um benefício artificial a curto prazo, mas tem uma consequência pior a longo prazo, que foi exatamente o que aconteceu. Você segurou ali o preço da energia na canetada, do combustível também, só que a conta não fechava. E se a conta não fecha, em algum momento você vai ter que liberar os preços novamente. E foi exatamente isso que aconteceu, Evandro. Tiveram que soltar os preços ali, que foi aquela inflação de 2015. Então a gente só está o quê? Postergando o problema. E alguém está pagando por isso. E não resolve alguns problemas estruturais de distribuição de energia elétrica, como, por exemplo, no norte do país. O André Anelli está agora pronto para falar conosco. O Anelli, o presidente quer discutir formas de baratear essa energia elétrica com especialistas do setor. Conta aí para a nossa audiência, para a gente continuar o nosso debate depois. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A discussão em torno desse tema continua em andamento aqui no Palácio do Planalto. A reunião do presidente Lula com especialistas do setor elétrico tem como pauta principal uma possível redução da conta de luz aos consumidores, além de debater sobre segurança e transição energética. Esse encontro acontece um dia depois de o presidente Lula ter assinado a medida provisória que antecipa recursos devidos pela Eletrobras, que seriam pagos nos próximos anos para reduzir a conta de luz e também prorroga subsídios para fontes renováveis de energia. No setor, a medida é vista com ressalvas. Segundo a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, a ampliação do prazo para usinas de energia renovável contarem com subsídios nas tarifas de uso dos fios pode impactar as contas em pelo menos 4,5 bilhões de reais por ano. Já a antecipação de recebíveis da Eletrobras, que foi outra medida anunciada então por meio da MP, foi considerada uma solução paliativa, porque não se sustenta no longo prazo. A gente vem antecipando aqui na Jovem Pan nos últimos dias, né, Evandro, a preocupação do governo com o valor da tarifa de energia elétrica, e essa preocupação tem caráter econômico e político. A gente relembra que no levantamento do último IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação para a energia elétrica acumulou alta de 7,3% nos últimos 12 meses até fevereiro. E essa variação
teve forte impacto nas contas de luz. No mesmo período, pesquisas de opinião mostraram que a avaliação do governo Lula atingiu um dos piores patamares, que, segundo assessores do governo, se deve também à alta da tarifa de energia elétrica que o presidente tenta resolver, primeiro com a MP, já publicada então nessa quarta-feira e anunciada ontem, e agora com essa reunião com o setor que continua em andamento aqui no Palácio do Planalto. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Ô Fábio Piperno, o presidente da República está pisando num caminho meio espinhoso com essa história de tentar baixar a conta de energia elétrica por meio de MP? Veja, isso num primeiro momento, isso não vai causar nenhum estrago nas contas, porque vai ter uma antecipação, enfim, de recebíveis, então cobre isso. O problema é que é um remendo. Amanhã, daqui um ano, 2, 3, isso não vai se sustentar mais. Então, não é que vá piorar, por exemplo, o cenário fiscal em 2024. Não é isso. Mas em 25, 26, enfim, depois disso, ninguém sabe como é que vai ficar, porque é um remendo. Se é um remendo, não é uma medida boa, porque não é uma medida sustentável. Então, o problema é esse, pode resolver o curto prazo. Não acho, por exemplo, que seja, e não é que eu não acho, não é uma medida que seja parecida com aquela adotada pela Dilma. Aquilo foi realmente um desastre e foi um corte horizontal que beneficiou todo mundo, inclusive, como eu já disse aqui, né? Com o aplauso, com o beneplácito do pessoal da Fiesp, que adorou, publicava notas em jornais e tal, é isso aí, né? Porque isso era um gargalo que a gente tinha, muito bem e tal, né? E todo mundo sabe qual foi o final dessa história. Foi um grande desastre. Agora, eu acho que na questão dos subsídios, de novo é uma crítica que a gente repete aqui toda hora. Quer dizer, por mais que a gente tenha que investir nessas energias alternativas, energia verde e tal, esses projetos eles já estão nascendo, inclusive tem medida provisória, elas têm projeto de lei sendo votado na Câmara que já prevê subsídio, né? Inclusive para energia eólica e tudo mais. Então, já nasce com esse signo, né? Impressionante que isso parece que já vem de berço na economia brasileira, né? Muitos setores, até da nova economia, já nascem, parece que sonhando com tendo, enfim, o subsídio como um objeto do desejo, né? Fala, Segré. O subsídio é um problema muito sério e eu lamento que o governo não consiga entender que isso, e tem exemplos no mundo todo, é contrário à política de igualdade social. Tome o exemplo, Venezuela. Ele começou na canetada a vender o combustível, 50 centavos de real o galão, não era nem sequer o litro, o galão. Aí o que tem? Quando você vende um produto ou um serviço por menos do custo de produção, chega uma hora que não compensa mais investir. Hoje não tem mais combustível, está faltando combustível no país que tem a maior reservatório de petróleo do mundo, o segundo reservatório de petróleo. Aí você vê em Cuba. Cuba, outro exemplo, também na canetada diminuiu o preço de venda da energia. Hoje não tem energia, cai a energia por 2 dias, 3 dias. A Argentina colocou na canetada também, teve que atualizar hoje 400% de aumento, porque senão a conta não fecha. Mas como conseguiria o governo diminuir a conta da energia? O 62% da matriz energética brasileira é hidráulica, ou seja, precisa de água, hidroelétrica, precisa de geração de água para gerar energia. 11% e tenho aqui, para não errar, eólica, 8% biomassa e 4,4% solar. Permite, por exemplo, que alguma pessoa que quer gastar menos consiga financiar um equipamento solar. Isso seria um bom investimento, mas não baixar um preço na canetada, porque senão as empresas não vão investir e a conta vai ser paga lá na frente, quando falta energia, quando não tenha, e vai ter que atualizar, e não vai ter como fazer isso, porque não vai ter investimento que segure essa necessidade de geração de energia. É um problema não olhar o que aconteceu no mundo e ver os erros cometidos por outros, além dos já cometidos aqui no Brasil. Interessante, Segré, o que foi, Davi? Não, tem duas coisas aí. O governo está desesperado atrás de caixa, aí vai pegar 4 bilhões, 40 milhões, 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio que vai receber da Eletrobras
e vai jogar na lata do lixo para manter o subsídio durante um tempo, porque depois não dá para aguentar, tem que abrir o mercado de novo. Veja se isso é prioridade para usar o dinheiro público. É óbvio que nesse momento não é. Então dar benefício para uma camada pequena, usar um caminhão de dinheiro que poderia usar em outros lugares no governo que está desesperado para a Caixa, para demagogia tarifária. Isso é que é populismo tarifário. Isso é péssimo. E a segunda coisa, uma observação importante aí no que o Segredo está colocando na matriz energética, o problema é o seguinte: o Brasil precisa de matriz intermitente. Na hora que você começa a aumentar a energia renovável, é ótimo ter mais solar, eólica e tal. O problema é que você não tem vento o ano inteiro, todas as 24 horas por dia, você não tem sol 24 horas por dia. Então, o problema é que nós precisamos de ter termoelétricas para estabilizar a geração de energia. E isso é a energia a gás. O Brasil está produzindo muito gás por causa do pré-sal. E o que a gente está fazendo com esse gás? Está reinjetando nos postos de petróleo, ao invés de usar como combustível limpo e importantíssimo para dar essa estabilidade na distribuição de energia, que é fundamental. Porque se nós tivermos seca, como já tivemos, falta energia porque as hidrelétricas não estão funcionando, tem problema de vento no lugar, ou tem muitos dias nublados, tal, nós temos problema em geração de energia. E o que cria a estabilidade do sistema é justamente a termoelétrica a gás, que é uma energia mais limpa, menos custosa do que o óleo diesel. Mas a gente não pode esquecer desse componente na matriz energética, porque senão nós vamos entrar numa outra crise de energia, porque não são fontes de energias confiáveis para prover energia 24 horas por dia, todos os dias do ano.